Vamos voltar ao nosso Senhor em oração. Deus amado, nós te louvamos, Pai, por mais uma semana. Muito obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu cuidado, pelo seu sustento, pelo seu refúgio. Muito obrigado, Pai, pela sua graça que é derramada sobre a nossa vida, pelas suas misericórdias, Pai, que se renovam. Muito obrigado, Pai, pela sua presença santa em nossa vida, pelo Espírito Santo, Pai, que vem agir, sondar em nosso coração, nos conduzir, nos repreender, nos exortar, nos trazer a esperança, Pai, da vida eterna. Muito obrigado, Pai, porque temos a garantia do perdão dos nossos pecados, daquele que morreu na cruz em nosso lugar, nos purificando, nos livrando, Pai, da ira vindoura. Te louvamos, Pai, porque Cristo Jesus tomou por completo o cálice da ira do Senhor e rendemos glórias a Ti, Pai, porque se não fosse a obra perfeita de Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós te louvamos, Pai, porque a Igreja de Cristo pode confiar naquele que governa, naquele que reina, naquele que está assentado no seu alto e sublime trono, Pai. E rendemos glórias a Ti, porque podemos confiar na Sua santa palavra. É assim que nós oramos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Em nossa caminhada sobre oração, hoje nós iniciaremos uma jornada sobre um personagem que será o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo aqui, nós podemos reconhecer que ele era um mestre da oração. E a gente vai ver algumas passagens bíblicas que nos mostram essa verdade. E a primeira que nós vamos ver aqui é de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E nós encontramos nos seus ensinamentos a importância que Timóteo dava a esse exercício espiritual. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Veja a recomendação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. E perceba a ênfase que o apóstolo Paulo diz. Antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de qualquer dedicação, dedique-se em primeiro lugar ao exercício da oração, ou seja, de súplicas, intercessões, ações de graças. Perceba que o apóstolo Paulo abre o leque das formas de voltar-se ao Senhor, né? Súplica, aquela questão mais intensa de você suplicar, insistir, voltar-se para Deus, as orações que são as apresentações dos nossos pedidos, as intercessões que se referem a interceder por alguém ou por alguma causa, e sempre lembrando também que nós devemos agradecer tudo aquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida, né? E essa foi a dedicação, ou a condução que o apóstolo Paulo dá para o seu filho espiritual Timóteo. Olha, antes de qualquer coisa, antes de você dedicar em qualquer área, empenhe-se no exercício da oração. Ore, clame ao Senhor, volte o seu coração ao Senhor. Volte para Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Mais uma vez, nós iremos ver a instrução do apóstolo Paulo. E aqui ele instrui a igreja de Filipos, que diz assim, os irmãos de Filipenses: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Mais uma vez, nós encontramos basicamente a mesma estrutura que o apóstolo Paulo entregou para Timóteo, também entregando para os irmãos de Filipe, né? E perceba que o apóstolo Paulo ele usa a oração como um meio para socorrer a nossa alma, socorrer o nosso coração, a nossa vida. E ele instrui aquela igreja para que volte-se em oração para resolver as questões da sua vida. E com isso, nós podemos dizer que, para o apóstolo Paulo, nada era pequeno demais para que se orasse a respeito, nada era muito insignificante ou sem valor, que de fato
poderia ser desconsiderada a necessidade de orar por ela, e ao mesmo tempo nada era grande demais para se apresentar diante de Deus e rogar o socorro de Deus em oração. E Paulo, por isso, se destacava na importância de como era importante, de vital importância a oração. E o apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, ele vem apresentando essa verdade, apresentando essa necessidade da oração. A oração de Paulo, seus ensinamentos e a urgência com que ele compelia a igreja a orar são a prova mais contundente da necessidade absoluta da oração como grande força moral no mundo, um fator indispensável e intransferível para o progresso e a expansão do Evangelho e para o desenvolvimento da piedade no âmbito pessoal. Ou seja, a oração é a ferramenta pela qual a igreja se desenvolverá. A oração é a ferramenta pela qual a nossa salvação, a nossa santificação se desenvolverá. Ou seja, nós precisamos da oração. E o apóstolo Paulo instrui os cristãos a se dedicarem no exercício da oração. Vamos ver novamente 1 Timóteo, ainda no capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesses versículos, de 1 a 6, e o versículo 8 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui nós vemos que a oração não é simplesmente entre as primeiras coisas ou estar no mesmo nível das coisas cotidianas, mas devemos entender que a oração está acima de todos os níveis, está acima de todas as coisas. Ela deve ter a primazia na nossa vida, ela está no topo. É assim que Paulo, com todo o coração, a define. Antes de tudo, exorto, recomendo que use da prática de oração. Ou seja, nós devemos entender, o apóstolo Paulo vem apresentar essa verdade, que a oração ela deve ter um ponto alto na nossa vida. Ela deve ter uma dedicação ímpar em nossa vida. Nós devemos olhar para a oração não como uma atividade de quando sobra tempo no nosso dia, ou quando nós temos um grande problema que queremos enfrentar. O apóstolo Paulo vem nos instruir que a oração ela deve ter o ponto primário no nosso horário, no nosso dia, no nosso empenho, na nossa dedicação. Não é o resto, não é o que sobra, não são apenas os momentos finais da nossa oração. Nós não podemos fazer aquelas orações que começam num dia e terminam no outro dia. Né? A gente vai deitar, começa a orar, dorme, acorda e diz o amém. Não, a oração deve ser uma oração de verdade, com dedicação, em um momento apropriado. Ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que a oração é um exercício espiritual. Não é um exercício, vamos dizer assim, carnal, mecânico, o qual, quando nós estamos lavando uma louça, por exemplo, é algo espiritual. O nosso espírito se eleva para se encontrar Deus. Portanto, veja a instrução do apóstolo Paulo no versículo 8. Diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, a ira,
quando está em nosso coração, ela vem nos oprimir, ela vem nos impedir, ela vem suprimir a oração. Pense comigo, quando nós estamos com o nosso coração rancoroso, com o nosso coração angustiado, com o nosso coração aflito por alguém ou por alguma coisa, consequentemente, a nossa mente fica maquinando sobre aquilo, fica desenvolvendo sobre aquilo, fica raciocinando, criando argumentos, criando diálogos, momentos, situações em que nós nos dedicamos a vencer aquela angústia. Consequentemente, aquilo dominando a nossa mente, dominando o nosso coração, vai nos impedir, vai atrapalhar o nosso momento de oração. Nós estamos orando ali e no meio da oração a gente lembra do irmãozinho que está atrapalhando o nosso coração, ou lembra do nosso patrão que está tirando o nosso sono e aquilo vai danificando a nossa oração. E o apóstolo Paulo nos instrui que nós devemos levantar mãos santas, devemos nos voltar a Deus sem ira, sem animosidade. Limpemos o nosso coração, limpemos a nossa mente e nos concentremos de verdade para o momento da oração. Um dos mandamentos marcantes de Paulo, digno de estudo, está em Romanos 12:12, que diz: e perseverem na oração. Ou seja, continuem fiéis na oração. E o apóstolo Paulo, ele vem levantar essa verdade porque nós temos uma facilidade em fraquejar nesse exercício. Nós temos uma facilidade em entender que o dia foi tão turbulento, foi tão dificultoso, que não sobrou tempo para oração, que nós não teremos aquele momento especial para orarmos ao Senhor. E o apóstolo Paulo vem nos exortar: perseverem na oração, se dediquem na oração, se esforcem no exercício espiritual de voltar a sua alma, a nossa alma, a Deus. Por quê? Porque facilmente nós perdemos o foco. Facilmente nós somos levados a caminhos distantes do exercício espiritual. E a instrução geral sobre a oração aos cristãos nós encontramos em Colossos, quando o apóstolo Paulo especifica como que isso funciona. Vamos lá para Colossenses, capítulo 4. De 2 a 4, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Veja a instrução do apóstolo Paulo para que os irmãos da igreja de Colossos perseverem na oração. Insistam na oração. Não sejam vencidos diante das dificuldades que os impediriam ou que os conduziriam para distante da oração. Perseverar na oração. Ser vigilantes, agradecendo ao Senhor. Interessante que essa instrução, essa exortação do apóstolo Paulo não veio para que o apóstolo Paulo fosse liberto das dificuldades ou encontrasse uma plenitude ou uma calmaria em sua vida. Na verdade, ele vem suplicar isso com o objetivo que, até mesmo diante das algemas que ele tem enfrentado, que ele tenha forças, capacidade e oportunidade para apresentar, para manifestar sobre os mistérios, sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Interessante, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo podia estar pedindo aqui para os irmãos de Colossos: orem por mim para que eu tenha libertação. Ore por mim para que eu saia da prisão. Ore por mim para que eu tenha uma vida mais tranquila agora na minha velhice. Mas o que o apóstolo Paulo pede é justamente oportunidade
para que ele continue pregando o Evangelho. Muito bonito isso, e muito interessante isso, que conduz o nosso coração para que nós consigamos perceber que os nossos pedidos, o nosso voltar-se a Deus, não deve ser algo exclusivo apenas para nossas coisas, para aquilo que nos favorece. Não que isso seja errado, né? Não quer dizer que a gente não pode pedir coisas para nós, mas também nós devemos começar a abranger as nossas orações clamando para Deus. Deus, use as oportunidades ou as situações que estão à minha volta para que eu seja capaz de manifestar os mistérios de Cristo. Para que eu seja capaz de anunciar a salvação, mesmo diante de um momento de tribulação, mesmo diante de momentos de dificuldades, mesmo diante de momentos difíceis, que eu possa, mesmo nesses tempos, ser boca de Cristo, ser um propagador do Evangelho, ser uma carta viva da boa nova da salvação, que é exatamente o que o apóstolo Paulo tem instruído aqui. E que nós olhemos para a vida do apóstolo Paulo e consigamos reconhecer a recomendação da oração, a instrução de que nós podemos resolver as angústias da nossa vida através da oração, de que nada é pequeno demais que eu não precise levar a Deus, e ao mesmo tempo nada é grande demais que Deus não possa resolver, que a oração tem uma importância vital para a nossa vida, que nós devemos nos dedicar a isso, e ao mesmo tempo que, para que a nossa oração seja uma oração completa, vamos dizer assim, eu devo cuidar do meu coração para que a ira não comece a criar raízes e me impedir que eu perca o foco da oração, ou que eu seja desvirtuado da oração, e consequentemente que eu também volte às minhas orações para que Deus me use diante das situações, até mesmo das situações adversas, para que eu pregue o Evangelho, para que eu anuncie as boas novas da salvação. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza para termos uma vida de oração. Em nome de Jesus, amém.